Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução das questões de Química da prova do Albert Einstein vestibular de 2026. E nós vamos começar com a questão número 31 e o enunciado nos trouxe: no mês de junho de 2025, o verão europeu e o inverno brasileiro apresentaram recordes de temperaturas. Em Portugal foi registrada uma máxima de 46. Como isso vai ser importante, vou destacar aqui pra gente. No mesmo período, uma cidade brasileira, no estado de Santa Catarina, registrou uma temperatura mínima de menos de 10 graus Celsius. A tabela a seguir apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias. De 1 a 5, as fusões e as ebulições. Considerando as temperaturas recordes registradas em Portugal e no estado de Santa Catarina, as substâncias químicas da tabela que apresentam no estado sólido nas condições térmicas em ambos os lugares, sem mudança de estado físico sobre pressão atmosférica, é a D. Então a gente vai começar analisando um lugar por vez. Eu vou começar analisando Portugal. E em Portugal a temperatura, veja só, 46. Então, como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Você vai imaginar uma linha, lembra como a gente faz nas nossas aulas? Nessa linha, primeiro vem a temperatura de fusão, depois vem a temperatura de ebulição, e qualquer que seja essa temperatura de fusão, qualquer temperatura abaixo da temperatura de fusão, você tem um estado sólido. Qualquer temperatura entre fusão e ebulição, você tem um estado líquido. Qualquer temperatura acima da ebulição, você tem um estado gasoso. Então, para responder sobre Portugal, vamos colocar o 46, pensando que a fusão veio primeiro, depois veio a ebulição. Cadê o 46? Bom, 46 está aqui no meio, e no meio 46,6 no meio, e isso é líquido. O 46 também está aqui, nessa substância 2, o 46 também está aqui, nessa outra substância, e o 46 está aqui, nessa outra, então a primeira gasosa, e está aqui na substância 5. Bom, já tenho forte suspeita de que seja a substância 5, mas vamos confirmar com a temperatura no Brasil. Menos 10 está aqui no estado líquido também. O menos 10 está aqui no estado sólido. O menos 10 está aqui líquido também. O menos 10 líquido aqui também. E o nosso menos 10 também está aqui no estado sólido. Então, se apresenta no estado sólido em ambos os lugares, é a substância 5, como está indicado aqui na alternativa E. Essa é uma questão de identificação de estado físico muito importante no nosso começo do curso, no começo das apostilas, no primeiro ensino médio, no começo do curso pré-vestibular. Espero que vocês tenham acertado essa questão. E agora, nós vamos para a próxima. A próxima questão, a 32, a 33 e a 34, dependem desse texto que está aqui. Eu vou chamar a atenção para alguns detalhes que são importantes nesse texto. Em uma aula de Química foi realizado o experimento cujas etapas estão esquematizadas na figura. Etapa 1 estava numa temperatura de 20 graus Celsius. E então colocamos o cloreto de cálcio sobre um agitador. Então esse sal vai dissolver. Tem uma figura que está aqui, aparentemente está caindo dessa substância na mão e está provocando algum tipo de corrosão. E na situação número 3, a temperatura aumentou quando o sal dissolveu completamente. Então isso vai ter um significado. A dissolução aumenta a temperatura, pelo que o termômetro pôde perceber. Então vou até anotar aqui, ó. E além disso, o sal foi completamente dissolvido. Essas são algumas observações que eu quero fazer junto com vocês. Agora, olha ainda o texto. Na etapa 1 foi medida a temperatura da água empregada no experimento. Na etapa 2, adicionou-se a água sob agitação 0,1 mol do cloreto de cálcio anidro, quer dizer, seco, sem água, jogou na água. Uma substância empregada em produtos de uso doméstico para evitar a formação de mofo e umidade nos armários. Na etapa 3, foi anotada a temperatura máxima atingida no final do processo de dissolução do cloreto de cálcio anidro na água. E agora a pergunta 32. A dissolução do cloreto de cálcio anidro em água é um processo endo ou exotérmico. Então eu vou fazer algumas anotações aqui.
Se na etapa 1 eu tinha uma temperatura de 20 graus Celsius, quando veio para a etapa 2, a temperatura veio para 35 graus Celsius, tem um significado. Quer dizer que a dissolução fez aumentar a temperatura do sistema. A gente fala assim, ó, aumentou a temperatura do ambiente onde a reação está acontecendo. Vou anotar sistema aqui. Quando acontece um aumento na temperatura do sistema, quer dizer que aquela coisa que aconteceu ali liberou energia. Então, eu vou dizer que houve liberação de energia. E toda vez que libera energia, a gente vai dizer que está lidando com um fenômeno exotérmico. Então, agora eu posso eliminar as palavras que não são exotérmicas. Posso cancelar endotérmico, endotérmico, endotérmico. Fechamos, cancelamos, estamos agora com duas opções. Quando uma reação é exotérmica, ela tem um ΔH negativo. Exo tem 3 letrinhas, menos letrinhas. Lembra do truque? Bom, vamos dar uma olhada. Ó. A dissolução do cloreto de cálcio em água nitra é um processo exotérmico. Vou pôr aqui exo, beleza. E sua entalpia padrão de dissolução é negativa. Ou, o que é negativo? Menor que zero, como está indicado na alternativa C. Bom, espero que você tenha acertado essa questão. Uma questão que envolve uma revisão importante sobre fenômenos endotérmicos e exotérmicos. E agora, vamos para a questão número 33. Mais uma questão sobre aquele nosso texto inicial. Você lembra? É esse texto que está aqui, ó. Eu também voltei para aproveitar e pegar a substância, ó. A questão que a gente vai fazer agora nos fala que a substância é o cloreto de cálcio, que eu preciso lembrar. Além da substância, também está indicado que foi pego 0,1 mol e a solução preparada tem 100 ml. Vou levar tudo isso lá para a minha questão. O sal, então, cloreto de cálcio. O texto me diz que pegou 0,1 mol desse sal e ainda me avisou que estão sendo preparadas uma solução de 100 ml. Agora, olha a pergunta. Na solução obtida na etapa 3, qual é a concentração de íon cloreto ali? Ó, ficou faltando CaCl2, hein? Bom, o que a gente precisa? Por que precisa desse 2? O cloreto de cálcio é um sal que, quando é colocado em água, ele gera o íon cálcio e ainda o íon cloreto, numa proporção de 1 para 1 para 2. Essa proporção é uma proporção em mol. Então, a cada 1 mol do cloreto, de cloreto de cálcio, 1 mol de cálcio e 2 mol de cloreto. Mas olha o que o texto dizia pra gente. Do cloreto é 0,1. Então, gente, a gente tem condição de multiplicar em cruz aqui. Você que está mais experiente, já vem direto. É 1 para 1, 0,1 para 0,1. Beleza, mas ainda não é sobre quem eu pedi. Se é 1 para 2, 0,1 para 0,2. Pronto, agora tem quem eu pedi. Mas não é exatamente a minha resposta ainda. Como está pedindo mol por litro, está pedindo aquela molaridade, que a gente faz o M diferente na aula, lembra? O que ele é? O número de mols pelo volume. Como eu estou procurando a molaridade é esse M diferente, que eu também posso usar colchetes, e neste caso vou usar colchetes para poder colocar ali dentro. Então, ó, só para não esquecer, hein? Esse M diferente é a mesma coisa que o colchetes. Vou até pôr uma nuvem feliz aqui, ó. Pronto. É o número de mols de cloreto, que eu acabei de ver, que são 0,2 mols de cloreto, dividido pelo volume. E, moçada, você viu o volume? 100 ml. Todos os volumes aqui estão em litros. Então, 100 ml, vou ter que converter. É o mesmo que 0,1 litro. Vamos por aqui, ó. 0,2 dividido por 0,1, conta rápida, né? 2 mol por litro, como está indicado na alternativa E. Eu espero que essa questão tenha feito você entender por que é importante separar os íons de maneira correta. E agora nós vamos para a questão número 34, que eu também preciso de informações lá daquela imagem inicial. Olha a questão. Na figura, o pictograma que sinaliza risco de manuseio do cloreto de cálcio anidro indica que essa substância, você lembra da figura? Vou trazer ela aqui pra gente. Tá aqui, olha bem para ela.
espero que você esteja enxergando, porque lá naquele tamanho estava pequeno para mim, então eu estiquei bastante para a gente enxergar. Então, o que será que significa essa figura? Será que isso aqui significa oxidante, explosivo, inflamável, tóxico ou corrosivo? Bom, espero que você esteja percebendo que tem uma mão aparente caindo e sendo um problema nessa mão, está aparentemente furando uma tábua. Esse é um material corrosivo. Então a gente vem aqui e marca A. Isso é uma interpretação de uma placa. Esse é um material corrosivo. A VUNESP gosta de vez em quando de apresentar questões como essas, de interpretar figuras assim. Feita a 34, agora nós vamos para a última questão dessa banca, a questão número 35, que tem aqui algo um pouco mais complexo. Vem dar uma olhada. O gás hidrogênio, H2, e o gás oxigênio podem ser obtidos a partir da eletrólise da água com o uso de uma tecnologia que emprega um eletrolisador com diafragma umedecido com uma solução de hidróxido de potássio KOH, denominada hidrólise alcalina da água. A figura representa o esquema desse eletrolisador. Então, você tem aqui a água entrando e saindo hidrogênio, como eu quero te mostrar deste lado aqui. Aqui a hidroxila entrando, saindo o gás oxigênio, como eu quero te mostrar aqui. O texto trouxe uma referência, trouxe aqui ainda uma informação. As semi-reações de redução e os potenciais padrões de redução das espécies envolvidas tem os dois potenciais aqui. Só vou confirmar se é redução mesmo, ó, elétron no reagente é mesmo redução, elétron no reagente é mesmo redução. A gente tem aqui os potenciais e a pergunta vem aqui, ó. Nesse processo eletroquímico, o gás que é recolhido no cátodo. Bom, então aqui agora a gente já vai ter que resolver essa parte. Quem é o cátodo nessa eletrólise? Vou te passar um truque aqui, essa matéria chama eletroquímica. E quando a gente fala de eletroquímica, tem pilha e tem eletrólise. Bom, e na eletroquímica tem essa palavra aqui que é o cátodo. A gente vai usar ela para diferenciar os dois eventos. Quando você olha para a palavra cátodo e vê esse sinal positivo, é espontâneo dizer polo positivo. Então, se olha a palavra cátodo e diz polo positivo, é algo espontâneo. Sabe quem é espontâneo na eletroquímica? A pilha. Então, se fosse uma pilha, o polo positivo era o cátodo. Mas, quando a gente fala que o cátodo, que esse sinalzão demais aí, é o polo negativo, gente, bom, se o polo negativo é o nosso cátodo, isso está forçado. E sabe quem na eletroquímica é forçado? A eletrólise. Ótimo. Então, agora já sei identificar. Como a pergunta é sobre o cátodo, quem é o cátodo na eletrólise? Porque o texto diz pra gente que está acontecendo uma eletrólise aqui. Ó, eletrólise da água. É uma quebra da água. Então, ó, eletroquímica pode ser pilha, pode ser eletrólise, beleza? E o cátodo é positivo na pilha e o cátodo é negativo na eletrólise. Então, se o cátodo é o negativo, tá aqui o cátodo. A questão foi até simpática, ela circulou aqui, ó, de vermelho. Cátodo é o lugar que acontece redução, só para te ajudar. Mas eu acho que não foi de propósito, não. Mas enfim, aqui é o lugar que acontece redução. E ó, dá para ver o que é produzido no cátodo? O gás hidrogênio. Então, eu vou cancelar todas as opções que não disseram gás hidrogênio. Fiquei com B, com C e com E. E agora uma questão importante, veja só. Eu quero saber o valor do potencial teórico mínimo que eu devo aplicar entre os terminais elétricos da eletrólise para o seu funcionamento. Então, para eu saber quanto é que eu tenho que aplicar para ele funcionar, porque esse aqui é uma eletrólise, então precisa de corrente elétrica. Ele precisa, utilizando corrente elétrica, fazer e forçar a reação química. Então, o tanto de potencial que eu tenho que fazer para essa eletrólise funcionar é exatamente o valor do ΔE. Então, olha, se fosse o ΔE de uma pilha, como é que a gente faz esse cálculo do ΔE? A gente pega o E maior, que é o 0,40, e tira o E menor, que é o menos 0,83. Bom, moçada, aqui você vai fazer uma conta e vai descobrir que o ΔE aqui envolvido é de 1,23 volts. Essa é a carga que a gente vai ter que aplicar para esse negócio funcionar. E 1,23 e gás hidrogênio, dentre as opções, a gente vai marcar a alternativa B.
Que energia é essa? A energia para a eletrólise começar. Então, essa é a resposta da minha questão. Eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão e se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai mais provas resolvidas por aqui. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!